Bem-vindos! Já alguma vez pensou como é que a história de uma só família pode, na verdade, contar a história de um país inteiro? É precisamente isso que vamos explorar hoje, ao mergulhar nos Maias, uma das obras mais gigantescas da literatura portuguesa. A questão central é esta: como é que uma família, aparentemente condenada ao fracasso, se transforma no espelho de toda uma nação? Nesta análise, vamos a fundo num romance que pega numa tragédia familiar, daquelas bem escandalosas, e a usa quase como um bisturi para fazer uma autópsia à alma de um país em crise. Ora bem, para percebermos a verdadeira dimensão disto tudo, temos de ir diretos ao coração da obra, a família Maia. E a história deles não é só um drama familiar, é mais do que isso. É uma espécie de lenta decadência, um declínio que se arrasta por 3 gerações e que, no fundo, está a espelhar algo muito, mas muito maior. E o que vemos aqui, preto no branco, é um padrão de decadência. Reparem, começa tudo lá para os anos 20 do século XIX com o Afonso da Maia, o patriarca, o último pilar de dignidade e moralidade dos ideais liberais. Uma geração depois, nos anos 50, o filho dele, o Pedro, é o oposto. É o romântico frágil, um homem que basicamente se desfaz por amor e acaba por se suicidar. E depois, finalmente, chegamos a Carlos, o neto, a grande esperança da família, com a sua educação moderna, toda à inglesa, mas nem ele consegue escapar a este fado e acaba por mergulhar na catástrofe. A linha da queda é mesmo clara e, acima de tudo, implacável. Mas atenção, esta história não acontece por acaso, de todo. Para se perceber o verdadeiro propósito de Os Maias, é fundamental conhecer o seu arquiteto, Eça de Queiroz. Ele não era apenas um escritor, era um homem com uma missão muito, muito clara para o país. Pois é, o Eça não se via apenas como um romancista. Ele era quase um médico cultural. O seu objetivo era mesmo diagnosticar uma nação que ele via como doente. Ele era uma figura central da famosa Geração de 70, um grupo de intelectuais que queria abanar as estruturas, reformar o país. E a sua carreira de diplomata deu-lhe uma vantagem enorme. Ele conseguiu olhar para Portugal de fora, com um distanciamento crítico que, francamente, a maior parte das pessoas cá dentro não tinha. E olhem para esta citação do manifesto deles. É a chave para perceber tudo. Ligar Portugal com o movimento moderno. Isto não era só conversa de salão, atenção. Isto significava, na prática, deixar para trás o provincianismo, o atraso. Significava abraçar a ciência, o pensamento crítico, a arte que mostra a realidade tal como ela é e, acima de tudo, a verdade, mesmo que essa verdade doesse. E é aqui, exatamente aqui, que está o grande drama. Não só do livro, mas do país inteiro. De um lado, temos o sonho, o objetivo, um Portugal moderno, europeu, com substância. Do outro, a realidade. Uma realidade, convenhamos, esmagadora, de estagnação, de imitação barata do que vinha de fora e uma obsessão doentia com as aparências. É, no fundo, a grande batalha pela alma de Portugal naquela época. Vamos então fazer zoom out e olhar para o palco onde tudo isto acontece. O mundo dos Maias. E que mundo era este? Era uma nação que se esforçava desesperadamente por parecer moderna, por ter um verniz de progresso, mas que, por baixo desse verniz, estava a apodrecer. O contexto histórico é o da chamada regeneração, e no papel a coisa parecia promissora. Era uma época de suposta modernização. Construíam-se estradas, linhas de comboio, o telégrafo começava a ligar o país. A ideia era essa: vestir o fato da modernidade europeia, custasse o que custasse. Só que, e aqui está o ponto central da crítica do Eça, este progresso era só material. Não houve uma mudança de mentalidade a acompanhar. Era, no fundo, uma fachada. Por baixo dos novos carris do comboio e dos fios do telégrafo, a mentalidade, a cultura, a moralidade do país continuava estagnada, a apodrecer. E o laboratório que o Eça usa para nos mostrar isto é Lisboa. Ele pinta um retrato absolutamente demolidor da capital, um lugar onde a aparência era tudo. As elites passavam a vida a imitar as modas de Paris e de Londres, mas sem perceber nada dos valores por trás dessas modas. E a política? A política era um teatro, um palco para discursos ocos, vazios, ditos por homens profundamente incompetentes. Era uma sociedade oca, precisamente, a imitar um progresso que não era real, que não se sentia. E como é que ele nos mostra isto de forma tão viva? Através das personagens, claro. Vamos olhar para elas porque cada uma funciona como um sintoma desta grande doença nacional. As personagens são, de facto, espelhos perfeitos. Cada uma delas é um reflexo de uma faceta doente da elite portuguesa. Vejamos o próprio Carlos da Maia, o protagonista. Ele é o retrato do potencial desperdiçado do país. Tem tudo, educação, dinheiro, inteligência, mas é um diletante, um ocioso, sem rumo.
E ao lado dele, para o contraste ser ainda maior, temos figuras como Damaso Salsade, a caricatura perfeita do novo rico, vulgar, cujo único objetivo na vida é ser chique a valer. Com estas personagens, o Essa não está só a contar uma história, ele está mesmo a fazer uma autópsia social, peça por peça. E é aqui que as peças todas se encaixam. A grande tragédia da família Maia, o seu fim, não é um acidente, não é só uma má decisão aqui ou ali. A tese do Essa é que este final foi inevitável. Foi o resultado direto do ambiente em que viviam e da herança que carregavam. Isto leva-nos à ideia do determinismo, que é central no livro. As personagens estão presas, é como se estivessem numa teia de aranha, sem saída. De um lado puxa a hereditariedade, a fraqueza que vem do pai, por exemplo. Do outro, puxa a influência corruptora de uma sociedade medíocre e vazia. Por mais que tentem, e o Carlos é o exemplo máximo disso, não há escapatória. Estão basicamente condenados pelo seu sangue e pelo tempo em que nasceram. E esta ideia é tão forte que até os espaços físicos do romance a refletem. Pensem no ramalhete, a casa da família. É quase um símbolo da própria nação. Começa cheia de esperança, de planos de renovação e acaba abandonada, em ruínas. E em completo contraste temos a Toca, o ninho de amor secreto de Carlos. Este espaço representa a transgressão, o instinto, quase a natureza animal que se esconde debaixo da fachada de civilização. É como se a decadência pública e a ruína privada tivessem cada uma a sua própria casa. Mas se calhar o símbolo mais poderoso de todos é mesmo a estátua de Vênus que está no jardim do ramalhete. A história desta estátua é em si a história da família. No início está lá, abandonada, enegrecida, a espelhar o declínio da casa. Depois, na fase de maior esperança de Carlos, ela é limpa, restaurada, fica a brilhar. Mas no final, a estátua está coberta de manchas de ferrugem, como se fossem lágrimas de sangue, um símbolo perfeito da corrupção monstruosa do incesto que destruiu tudo. Ok, chegamos a um ponto importante. Por que é que, mais de um século depois, ainda estamos aqui a falar disto? Deste diagnóstico de um Portugal que já não existe? A resposta é simples. Os maias continua relevante porque, embora o diagnóstico seja feito a Portugal do século XIX, a doença, por assim dizer, é intemporal. Este conflito constante entre a tradição e a modernidade, a eterna luta entre o parecer e o ser, entre a aparência e a substância, a forma como uma sociedade pode, de facto, esmagar o potencial dos seus melhores indivíduos, tudo isto são dilemas universais. Aconteciam antes e continuam a acontecer hoje. E se ainda houvesse alguma dúvida sobre a sua relevância hoje em dia, basta olhar para um número. Mais de 85 mil pessoas. Foi o número de espectadores que a adaptação ao cinema teve em 2014, só em Portugal. Isto não deixa margem para dúvidas, pois não? A história continua a ter um apelo magnético, uma força que nos agarra. Porque no fundo é isso. O livro funciona mesmo como um espelho intemporal. Um espelho onde se refletem as contradições, não só de Portugal, mas da própria condição humana perante os grandes desafios da mudança social. E isto deixa-nos com uma última reflexão, uma pergunta para levar connosco. Se os maias é de facto este espelho que o Essa nos deixou, a pergunta que fica no ar é, quando olhamos para ele hoje, que partes do nosso próprio mundo é que ele nos reflete de volta?